Oi, gente! Bem-vindos ao nosso canal Português em Foco com a professora Andréia. Eu sou a professora Andréia e vamos à nossa aula de hoje. Muito bem, gente. Como eu havia prometido, nós temos aqui no canal um vídeo que fala sobre adjuntos adnominais. Por causa disso, resolvi começar a fazer os vídeos sobre as classes gramaticais. Obviamente, eu vou dar ênfase ao artigo, ao substantivo, ao pronome, ao numeral e ao adjetivo, porque vocês vão precisar revisitar essas classes gramaticais para compreender melhor os adjuntos adnominais. Vamos começar fazendo uma breve conversa sobre os níveis de análise. Então, vejam bem, quando você vai observar uma palavra, você pode observá-la dentro de 4 níveis: fonético-fonológico, morfológico, sintático ou semântico. Observemos aqui o exemplo desta oração. Um exemplo bem simples, mas para que rapidamente a gente possa compreender a análise das palavras dentro de cada um dos níveis que eu expus no slide anterior. Então, nós temos aqui a palavra professor. Do ponto de vista fonético-fonológico, eu posso observar que a palavra professor, ela tem 3 sílabas, ela é oxítona, ela possui dígrafo, ela possui encontro consonantal. Quando nós analisamos uma palavra dentro do nível fonético-fonológico, nós vamos observar todas essas minúcias: o número de sílaba, a tonicidade, se a palavra tem dígrafo, se tem encontro consonantal, se tem encontro vocálico. E aí eu já tenho várias informações sobre a palavra professor. Eu sei que ela é trissílaba porque ela tem 3 sílabas. Sei que ela é oxítona porque a sílaba mais forte é a última. Ela tem um dígrafo, SS. Lembremos-nos que dígrafo são 2 letras que juntas formam um só som. E ela tem o encontro consonantal PR, que é o encontro de 2 consoantes. Do ponto de vista morfológico, ou se nós formos analisar a palavra professor, nós vamos entender que a palavra professor pertence à classe dos substantivos. É uma palavra que dá nome a alguma coisa. Então, pertence à classe dos substantivos. E nós poderíamos ainda, do ponto de vista da classificação e da formação, dizer que esse substantivo professor é comum, é simples, é concreto e é primitivo. Dentro do nível sintático, a palavra professor desempenha a função de sujeito, né? O professor é o sujeito da oração. Professor, que é um substantivo, é o núcleo do meu sujeito, que por sinal é um sujeito simples porque só tem um único núcleo. E por fim, nós podemos analisar professor do ponto de vista ou do nível semântico. E é quando você observa o que a palavra significa. Então, o significado de professor é aquele que ensina uma ciência ou uma arte, a quem também eu posso chamar de mestre. Depois de lembrar esses níveis em que nós podemos analisar uma palavra, né, seja ela qual for, sempre dentro de um contexto, eu preciso me lembrar que na nossa gramática todas as palavras estão divididas, estão encaixadinhas em classes gramaticais. Então, nós temos 10 classes gramaticais no total. As primeiras 5 classes que eu coloco aí nesse slide são as classes que compõem o chamado grupo nominal. Então, você tem aí, formando esse grupo nominal, substantivo, adjetivo, artigo, pronome e numeral. Depois, nós temos o grupo verbal, que é formado pelo verbo e pelo advérbio, que é a palavra que indica circunstância, que pode modificar o verbo. Depois nós temos o grupo relacional, que é formado pela conjunção e pela preposição, a quem eu chamo
de conectivos, porque eles dão a liga aos meus textos, ou aos nossos textos, quando nós os escrevemos, os produzimos. E por fim nós temos a interjeição, que é uma palavra que não tem função sintática, mas que ela está aí porque ela exprime sentimentos, emoções, reações que nós temos e através dela que nós conseguimos fazer o registro escrito dessas emoções, dessas reações, desses sentimentos. A primeira classe gramatical, dentre as 10 que nós acabamos de falar agora, que nós vamos revisitar, é a classe dos artigos. Então, para que serve o artigo? O artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica ao mesmo tempo o gênero e o número de substantivos. Entendamos isso aqui. Não entendi. Dá para repetir? Quando eu falo gênero, eu estou me referindo ao feminino e ao masculino. Quando eu falo em número, eu estou me referindo ao singular e ao plural. É bom lembrar também, aí não está escrito ainda, mas é bom nós nos lembrarmos que o artigo, ele tem o poder de substantivar as palavras. O que é isso, André? Substantivar as palavras é transformar uma palavra em substantivo. Por exemplo, cantar normalmente é um verbo, mas se nós dissermos que o cantar dos pássaros é belo, por causa desse O que eu coloquei antes da palavra cantar, eu acabei transformando a palavra cantar em um substantivo. Não, sério? Embora normalmente ela seja utilizada como verbo. Então, o artigo ele tem esse poder de substantivar as palavras. Nós temos que nos lembrar que os artigos eles se classificam em definidos e indefinidos. Os artigos definidos, que são o, a, os e as, determinam os substantivos de maneira precisa. Então, quando você diz que a cadeira está quebrada, não é de qualquer cadeira que você está falando. Você está determinando que cadeira é essa que está quebrada. Ou seja, não é uma cadeira qualquer. Quando você chega numa loja, por exemplo, e diz, eu quero uma bolsa, a balconista, ela vai trazer para você qualquer bolsa que ela tenha no estoque. Grande, pequena, cara, barata, colorida, branca, preta, enfim. É de qualquer marca, porque você não especificou. É diferente. Quando você diz, eu quero a bolsa, ela sabe que esta bolsa é uma bolsa específica. Não é qualquer bolsa, você já determinou que bolsa você quer. Por isso, a importância dos artigos e de nós sabermos a função dele e o que nós queremos dizer. Na verdade, a escolha das palavras, quando nós vamos escrever um texto, quando nós vamos falar com alguém, ela é muito importante. E você sabendo a diferença entre elas, você se expressa melhor, você escreve melhor. Você fala melhor. Os artigos indefinidos são uma e as formas no plural, uns e umas. Só que eles determinam os substantivos de uma maneira vaga. Lembra do exemplo que eu dei agora há pouco? Se você chegar numa loja e disser que quer uma bolsa, você está determinando isso de forma vaga, imprecisa. Então, qualquer bolsa que tenha na loja, a moça vai trazer para você. A mesma coisa quando você diz, eu matei um animal. Você não está especificando que animal você matou. E eu espero que você não tenha feito isso, porque matar animais é crime. É mesmo? Uma cadeira está quebrada. Quando você diz uma cadeira está quebrada, você não está determinando que cadeira está quebrada, qual delas está quebrada. Então você diz, você passa a informação, mas de forma vaga, imprecisa. Observações importantes. Quando indicado no singular, o artigo definido pode indicar toda uma espécie. Quando nós dizemos que o trabalho dignifica o homem, esse homem não é um homem específico, não é um homem determinado, é a espécie humana.
Quando eu falo que o trabalho dignifica o homem, eu estou incluindo homens e mulheres, ou seja, os seres humanos. No caso de nomes próprios personativos, denotando a ideia de familiaridade ou afetividade, não é necessário o uso do artigo. Traduzindo isso, quando você vai usar o nome próprio numa frase ou num texto, você não precisa usar o artigo antes dele. O nome próprio é um substantivo que você usa para nomear um ser único. Então, se nós tratamos aí de um ser único, ele não precisa ser determinado. Cristina é a mais extrovertida das irmãs. Você não precisa dizer que a Cristina é a mais extrovertida das irmãs. É desnecessário o uso do artigo antes dos substantivos próprios. Há alguns gramáticos que dizem que é aceitável, mas eu, sinceramente, particularmente, faço parte do time que diz que seguramente não é necessário você usar o artigo definido antes de um substantivo próprio, de um nome próprio. No caso de os nomes próprios personativos estarem no plural, são determinados pelo uso do artigo. Aí é diferente, porque quando você diz os maias, você não está tratando de uma única pessoa, mas de um grupo de pessoas. Então, por isso, é necessário o uso do artigo no plural, do artigo definido no plural. Usa-se o artigo depois do pronome indefinido todo para conferir uma ideia de totalidade. Sem o uso dele, do artigo, o pronome assume a noção de qualquer. Toda a classe parabenizou o professor. Então, a sala toda fez isso. A sala toda parabenizou o professor. Veja que aí a gente não faz o uso do artigo depois do pronome indefinido todo. Antes de pronomes possessivos, o uso do artigo é facultativo. O que é facultativo? Você usa se quiser. Então, aí você tem dois exemplos. Vejamos aqui. Adoro o meu vestido longo. Veja que meu é um pronome possessivo. Antes dele, nesse primeiro exemplo, foi usado o artigo definido o. No segundo exemplo, adoro o meu vestido longo. Corretíssimo, porque tanto faz. Antes dos pronomes possessivos, eu posso usar o artigo ou não, porque o uso do artigo é facultativo. A utilização do artigo indefinido pode indicar uma ideia de aproximação numérica. O que seria essa aproximação numérica? Vejamos aqui nesse exemplo. O máximo que ele deve ter é uns 20 anos. Olha só. Quando eu coloco uns 20 anos, é porque, de fato, eu não sei precisamente qual é a ideia dessa pessoa. E aí, quando eu coloco uns 20 anos, é porque eu acho que aproximadamente ele deva ter esta idade. O artigo também é usado para substantivar palavras oriundas de outras classes gramaticais. O que é isso, André? Eu já falei isso no início. É o poder que o artigo tem de transformar uma palavra em substantivo. Aqui, por exemplo, não sei o porquê de tudo isso. A palavra porquê normalmente não é usada como substantivo, porque é uma conjunção. Nesse exemplo, à medida que nós colocamos o O antes do porquê, o uso desse O transforma o porquê em substantivo. Bem, assim, gente, a gente chega ao término de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado das explicações. Se gostaram, por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima.